une a fé. As empresas cristãs são muito fortes, estão se consolidando, estão mais se divulgando, estão externalizando seus valores, porque isso vem dos Estados Unidos, né, há mais de 30 anos eles já trabalham com empresas cristãs e se divulgam muito abertamente. E aqui o Brasil timidamente começou agora nessa jornada patriota, conservadora, e eu quero saber o teu histórico para começar assim, como foi que você abriu essa empresa? Fala para o nosso pessoal como que é o ramo da sua empresa. Então, Carmen, na realidade eu venho do setor corporativo, muitos anos trabalhando no setor corporativo. Em 2007 eu decidi mudar, e decidi mudar mesmo. O que causou essa mudança? Tem um motivo, tem um porquê? Tem um motivo, sim. Eu trabalhava numa empresa, não vou citar o nome dela, mas uma empresa de transporte de valores que a gente tinha vários problemas e o maior deles era assaltos. E eu cheguei a passar por vários assaltos e chegou um momento que eu disse que basta, para mim já deu, né? A pessoa tem que conhecer o seu limite, é importante. Realmente conhecer o seu limite. E eu falei, basta, já deu. E eu saí dessa empresa, uma empresa que eu já tinha mais de 15 anos, eu fui embora, decidi sair. Estou indo. Estou indo. E decidi concorrer uma vaga de juíza de paz pelo estado de São Paulo. Mudou completamente? Totalmente. Mas eu conheço, vou dar aqui para falar para você dos bastidores. A Sônia estudou teologia. Então nada é por acaso. Aquilo que você estudou, aquele dom, aquele chamado que Deus teve, que parecia que não fazia sentido, um dia tem a sua aplicação, que ela foi ser juíza de paz. E daí? Verdade. E para ser juíza de paz não foi tão fácil como eu pensei que era, né? Não foi tão fácil. Eu falei assim, nossa, eu vou conseguir, sou teóloga, já sou uma teóloga formada, vou ter facilidade. E a verdade é totalmente diferente. Eu prestei 7 concursos. Você não quer fácil? Você acha que é fácil fazer casamento dos outros? 7 concursos. 7 concursos. 2 concursos foram cancelados, né? 4 concursos eu não passei, que eu escolhia, era para cidades distintas, né? Eu sempre escolhia Osasco, que é a minha cidade, e eu não passava para Osasco, por incrível que pareça. Sempre eu passava um homem, uma pessoa de mais idade, e eu nunca conseguia passar. Na 7ª tentativa deu certo. Aí, olha o poder da perseverança. Na 7ª tentativa eu já estava desistindo. Na 7ª tentativa eu passei numa classificação excelente, que eu consegui escolher para onde eu queria ir. Você acredita? Aí eu consegui escolher. Eu decidi ir para Barueri. Falei, não vou mais para Osasco, eu vou para Barueri. E faz 18 anos que eu estou em Barueri como titular em um cartório. Então, nada é por acaso. Mas você já vai entender a outra etapa. Você pensa assim, como que ela mudou do mundo corporativo para juiz de paz? Que mudança brusca. Mas sim, ela abriu uma empresa depois, agora vai falar da empresa dela. Então, e nesse meio tempo, né, comecei a fazer casamentos em Barueri, né, e um pessoal muito humilde na região que eu peguei a região do Jardim Belval, uma região mais humilde de Barueri. E nesse meio tempo, muitas pessoas me convidavam para festa, em eventos, né? E sempre perguntavam, por que você sai daqui, doutora, sai daqui, vai fazer na minha casa, ou vai fazer numa chácara? E eu falei, por que não, né? Olha aí as oportunidades. Por que não, né? Dá um novo olhar para as oportunidades que Deus está mandando para a gente. Exatamente. E eu decidi abrir uma empresa de eventos voltado ao setor de casamentos. Não foi fácil. O meu primeiro casamento que eu fiz, eu não cobrei, né? Foi experiência. Foi experiência, eu não cobrei. Ao contrário, eu não cobrei, ainda dei presente pro casal, você entendeu? Você acredita? Tá aí. Porque eu queria conhecer, ter aquela experiência. E por incrível que pareça, o meu primeiro casamento que eu fui fazer fora foi um casamento evangélico. Olha. Não escolhi nada, mas foi um casamento que eu fui contratada para um casamento evangélico. Depois disso, né? Como é bom você doar. O Provérbios fala assim, o justo dá com generosidade. Aí você fala assim, isso aqui não vai dar nada. A recompensa vem do Senhor sempre. Quantas vezes a gente faz gratuidade, a gente vê a palavra se cumprindo. A recompensa vem do Senhor. E depois disso? E depois desse casamento, foi um casamento, eu lembro até hoje, ele foi em 2008, um casamento da Congregação Cristã do Brasil, que é uma doutrina bem
né? Você estava me contando, o seu esposo congrega E meu lá. esposo é da congregação, né? Ele nasceu na congregação, é batizado. Nascido e criado naquela denominação. Né? Então, e para fazer um casamento ali é muito complicado, né? Você tem que seguir, né, todos os ensinamentos. Cada local tem a sua regra. E depois desse casamento, Deus abriu as portas de uma forma que nós Os clientes foram chegando. Foram chegando. Fazem 18 anos que eu tenho essa empresa aberta, celebrando somente casamentos. Então, a Juíza de Paz, em seguida, eu acho que no mesmo ano começou a empresa de eventos de casamento. E aí você vê assim, valeu a pena mudar? E se ela tivesse ficado com medo, sobrecarregada, não ia dar certo. Então é muito importante a pessoa saber qual é o seu limite, quando é que Deus vira a chave. A gente fala assim, acabou. Sempre tem um limite para qualquer situação, para qualquer pessoa. E é muito importante a gente se respeitar. Sim. Olha, para mim o meu emocional deu porque a empresa que está pagando o seu salário, ela não é seu dono. O seu dono é o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então assim, até quando eu vou ficar nessa empresa, nessa situação? É muito bom ser comandado pelo Espírito Santo. Às vezes as pessoas nem entendem quem é o Espírito Santo, mas Deus já estava à frente, comandando aquela empresa, e ela obedeceu. É muito bom obedecer. E se ela ficasse lá e tivesse um infarto? Isso, e é o que eu costumo dizer, Carmen. E Deus, ele coloca na vida da gente o que a gente precisa no momento certo, na hora certa. Não adianta a gente querer, sabe? Que ele sabe o momento. Ele abriu as portas para mim. E essa abertura de portas fez com que eu crescesse muito, muito mais ainda, porque hoje eu sou muito reconhecida na cidade de Barueri pelo trabalho que eu faço, né? Tanto no cartório e tanto fora do cartório. E Deus é tão maravilhoso que eu sempre falo assim, Deus na minha vida, ele é tudo, é o começo, o meio e o fim. Saiu de uma empresa onde você ficava fechada. Exatamente. E expandiu o seu conhecimento, a tua rede de contatos e na tua gestão, falando agora sobre gestão especificamente. Aonde que você vê dentro dessa empresa de eventos, de casamento, qual a tua principal necessidade como empreendedora? É o administrativo, é o financeiro, como é que funciona? É operacional, é o comercial? Hoje sim, a minha empresa praticamente são 2 pessoas, né? É uma empresa... Não vou dizer que é uma empresa familiar, porque eu tenho CNPJ, eu tenho tudo certinho, tudo regularizado, né? Se for preciso eu emito nota, eu faço tudo como a lei manda, né? Mas assim, eu tenho dificuldades, todos nós temos, né? Toda empresa passa por dificuldades. Mesmo eu, nesse ramo de casamentos, eu trabalho muito por indicação. É o VPI, venda por indicação, que é o que mais funciona. Quem experimenta e gosta é o que recomenda. Exatamente. Ainda é o mais forte. E assim, hoje o mercado é um mercado muito amplo, com muitos profissionais, né? Muitos profissionais, então, independente de tudo aquilo que eu tenho no coração, que eu consigo colocar para fora, eu tenho de estudar, me aprimorar. Existem cursos agora, existe muita coisa, então você tem de investir também, entendeu? Se atualizar para o conhecimento, é aquele aprendizado contínuo, melhorias contínuas. E a gestão da minha empresa, praticamente, hoje eu tenho um contador que faz a parte contábil, né? E a parte de marketing, essa parte aí, geralmente eu faço, né? Quando eu não pago, eu pago um fotógrafo para me acompanhar em alguns eventos, fazer foto, filmagem, alguma coisa, mas geralmente eu faço essa parte, né? Eu não faço a parte contábil, eu não gosto muito de mexer com contábil, porque eu já acabei tendo problema de misturar a empresa com a minha parte profissional e no final... Já aprendeu a separar pessoa física e pessoa jurídica. Hoje isso é um grande aprendizado. Então assim, mas é uma empresa pequena, mas é uma empresa que ela deu frutos, né? E ela está indo além, né? São quase 2 décadas de experiência. Sim, eu tenho hoje, não tenho muitos eventos, porque eu tenho outros trabalhos também, né? Fora isso, eu tenho 2 cartórios que eu trabalho em Barueri, eu trabalho em Osasco. Há 3 anos atrás eu recebi a oportunidade de vir para Osasco, então eu tenho mais outro cartório que eu represento, né? Então eu não posso pegar muitos contratos, mas eu pego o suficiente pelo mês que dá para manter a empresa tranquilamente. Para mim,
é muito bacana você mencionar isso, essa parte operacional. Tem empreendedor, empreendedora que ele não sabe calcular a sua capacidade de produção. Aí ele pega mais serviço do que pode entregar e perde o quê? Perde qualidade, perde excelência e cadê as indicações? Isso, não vem. É isso. Então não pode ser ganancioso. Exatamente. E se comprometa só com que você pode fazer uma entrega de excelência. E no meu setor, nesse setor que eu estou hoje, eu estou com 2 cartórios que eu tenho responsabilidade, que é responsabilidade pelo Estado, eu represento o Estado. Então, eu também tenho os casamentos que são fechados pelo próprio cartório que eu tenho de ir. Então, eu tenho que ter um controle muito grande na minha agenda, porque se eu tiver um contrato firmado na mesma data que eu tenho um casamento do Estado... Tem que ter equipe para te ajudar. Tem que ter equipe. Porque às vezes você já se comprometeu com o evento e às vezes surge um casamento na mesma data. Ter equipe é importante, delegar conscientemente não é delargar. E a gente vê assim, outro dia me convidaram para uma palestra sobre gestão de tempo e produtividade. O que tem a ver com gestão? Tudo. Eu já vou te perguntar sobre o propósito da empresa. Tem gente que tem empresa por 30, 50 anos, não tem um propósito definido, mas é bacana, porque o propósito é uma âncora, porque há momentos difíceis para todas as empresas, para todo CPF, para toda CNPJ. E o propósito mantém aquela equipe nesses momentos, eu vou contratar por produção, por necessidade. Ok, apesar de serem 2 pessoas, mas tem uma equipe que é para aquele momento ali te ajudar. Sim. Então o propósito ele une essas pessoas, fornecedores, inclusive colaboradores, influenciadores, parceiros, une naquele propósito. Como a sua empresa é cristã, porque aqui nós temos esse approach com as empresas cristãs, a gente sabe que a gente precisa ter pessoas que combinem com os nossos valores, porque quando eu não estiver ali, aquela pessoa que está me representando naquele momento vai seguir a cartilha da empresa. Então aí me perguntaram sobre palestra de gestão de tempo e produtividade. Se você tem um propósito, você vai trabalhar com a produtividade, tem que saber gerenciar o tempo, como você falou. E daí vem a prosperidade. É propósito, produtividade e prosperidade. E dali? Então, hoje eu tenho, quando eu não posso ir no evento, eu tenho, no caso é meu esposo, ele vai, ele celebra, então a gente está no mesmo segmento. Que bacana. E eu tenho alguns parceiros, alguns espaços parceiros, São poucos os espaços que eu tenho parceria, mas eu tenho espaços muito bons, espaços que eu entendo que são espaços que respeitam o casamento, que respeita, que independente de vender o seu serviço, ele tem um respeito por trás de tudo aquilo que vem, sabe? Então eu tenho a Quinta de São Martim, que eu tenho um trabalho muito grande com eles geralmente me chamam muito para eventos, e eu tenho Espaço Orquídea, que também me chamam muito para eventos. São parceiros estratégicos, que todos nós temos que ter pré-selecionados antes. Exatamente. E não no desespero, na urgência. E eu tenho 2 fotógrafos também que, quando eu preciso, estão ali me dando suporte. Gente que você confia, conhece, a entrega. Eu confio. Então, assim, eu procuro ter uma equipe que, se eu precisar, ela está ali para me dar o suporte. Pode te suprir. Agora me fala do propósito. Meu propósito, olha, quando eu pensei em montar essa empresa, eu queria algo novo. Eu queria mudar mesmo daquilo que eu fazia antes. Eu vim do setor corporativo, eu trabalhava gerenciando filiais, eu trabalhava com dinheiro, era bancos, isso, aquilo. Eu trabalhei por muitos anos, Eu tenho até... Tem um fundamento, Então, assim, quando eu decidi mudar mesmo, eu decidi mudar mesmo com o propósito de Deus. De Deus e um propósito de família. Qualidade de vida, mais tempo para você e para a família. Isso, propósito de família, porque assim, um casamento é formação de uma família. Verdade. Entendeu? Então assim, eu tenho de estar bem, eu tenho de estar feliz, eu tenho de estar com uma vida plena, porque como é que eu vou formar uma família se eu não tenho, Então, graças a Deus você teve esse entendimento. Bom, o trabalho não é mais o meu Deus. Exatamente. Tem gente que aprende isso a duras penas. Eu fui uma. Sutilmente, eu falei outro dia, o trabalho ele vai tomando todo o teu tempo. Sim. De 7 da manhã, 11 da noite. E parece que Deus fica com o restinho do tempo que sobrou, aquela oração michuruca, fim do dia. Não é assim. Deus é prioridade, é primeiro o reino dos céus. Então, e isso me ajudou muito. Entender que Deus em primeiro lugar, Deus é o propósito da minha vida, e eu uno as famílias em nome de Deus. Foi aí que você entendeu que a fé tinha que estar dentro do teu trabalho? A fé tinha que estar na sua gestão? Faz parte do meu trabalho, porque eu penso dessa forma, por mais que assim, eu atendo vários tipos de casal. Quando eu faço serviço particular, por incrível que assim, Deus é tão perfeito que
de 100%, 80% são casais evangélicos. Eu não procuro, eles me procuram. Incrivelmente eles vêm, E naturalmente os Deus manda. 20% que não são evangélicos, eu consigo, nas reuniões, conversar com eles e levar o meu propósito, e eles acabam aceitando. No final, eu faço o casamento do jeito que eu sinto, assim, sabe? É um prazer para você. Isso que é um bom trabalho. Aquilo tem que ser prazeroso, leve, tem que ter significado para você que executa o serviço, para quem está recebendo o serviço. Agora, sim, o casamento, entende que você está formando uma família. Se você não crê naquilo que você está fazendo, né? Acho que você não tem nem de fazer. Então, porque esse é o eu estou propósito. formando uma família. Isso. São casais que muitas vezes chegam ali. Eu atendo casais de alto padrão com aquele casal mais simples que chega ali. Você acredita na união, Exatamente. da formação da família e na formalização dessa família, desse casamento. Se eu não acreditar, né, nesse propósito da união da família, a formação da família, não tem por que fazer. Não é só o serviço. Incrível como que aquilo que a gente crê transmite no nosso trabalho diário. Eu super amei conversar aqui com a Sônia. Eu acho assim que a gente poderia passar horas conversando sobre famílias e casamentos formados. E olha, uma única pessoa forma uma nação. Sim. Imagina um casal. E Deus, ele compara o relacionamento Deus com o ser humano com o casamento. Deus exige fidelidade. Deus exige exclusividade. Deus exige ser o primeiro. Então é incrível como a gente vai fazendo a comparação de que, meu Deus, Deus é único, ele não aceita deuses pequenos. Então assim, mas a pessoa gosta. Ok, a gente respeita o que cada um acredita. Até que um dia a pessoa queira pensar diferente. E aí é a caminhada de cada um com Deus. A gente vai se despedindo e agradecendo essa presença maravilhosa e encantadora da Sônia. Muito obrigada. Eu adorei. Olha, me chame para a próxima.